Oi, boa noite para vocês. Vamos estudar mais um dia de Gênesis. Nós estamos estudando o capítulo 1 da Gênesis, caractere da revelação espírita. Quais que são as características desta terceira revelação, né? Então vamos lá. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. O que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparecem de tempos em tempos? Engraçado que coincidiu, né, com o que a gente estava estudando ali no capítulo anterior do Livro dos Espíritos, que tudo no mundo ele vem, né, como uma mensagem de redescoberta para nós e que vai facilitar a nossa compreensão. Então vamos supor, energia elétrica, né, que foi trazida para nós por Thomas Edison, né? Vocês imaginam se não tivesse energia elétrica? Onde é que a gente ia carregar o celular, né, que é o que a gente mais preocupa hoje? E aí, se não carregar o celular, a gente não ia ganhar mensagem de WhatsApp. E se não tivesse luz para a gente ler as obras de noite, a gente ia ter que ler só no claro. Gente, então todas as descobertas, elas vêm trazer revelações de todas as formas. Mas existem revelações que são muito maiores, né? Que a gente percebe aí que são as três maiores, né? Moisés, Jesus, Consolador Prometido. Mas quem são esses homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vieram? O que é feito deles? Notemos que, na sua maioria, traz ao nascer faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos que com pouco trabalho desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Então pega aí um Einstein, né? Morreu, viveu, nasceu. Chico Xavier, né? Que a gente vê um gênio da doutrina espírita. Nasceu, viveu, morreu. Corpo físico, né, gente? Vou entender que nós estamos falando de morte de corpo físico. Notemos que, essa que eu já falei, pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Disse-á com os materialistas que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Nesse caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que o outro? Olha isso, gente. Essas pessoas com cérebros privilegiados. Ah, tá, ganharam um cérebro privilegiado? Foi isso? De qualidade melhor do que um outro, como eu, por exemplo, que não tem um cérebro tão privilegiado assim? Né? Será que é isso? Né? Como se explica tudo isso? Disse-ia como certos espiritualistas que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens? Suposição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus de uma pessoa parcial, né? Gosta mais de um do que de outro. Dá para entender Deus gostando mais de uma criatura sua do que de outra criatura? A única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das vidas, né? Então, se a alma já existia anteriormente, certo? E se ela já reencarnou por várias existências, sempre tendo a oportunidade de se melhorar, de acumular novos conhecimentos, né? A única solução racional do problema, pois, está na pré-existência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Então, é essa
É essa a teoria. Quem sabe mais, viveu mais e aprendeu mais, ok? Encarnando, traz o que sabe. E como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio, né? Então é aí que a gente vê. Vamos supor, se Paulo, apóstolo de Cristo, reencarnasse hoje aqui em BH, ele ia saber mais do que eu? É lógico. Lógico que ele ia saber mais do que eu. Principalmente sobre a questão do evangelho, que é um espírito que esteve com Jesus, que viu Jesus no caminho de Damasco, que vivenciou todas as propostas de divulgação do evangelho de Jesus. Então, Paulo, se renascesse, traria aquela bagagem enorme, né? Antes de renascer, ele, pois, espírito adiantado, reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabem, ou para adquirir mais do que possui. Então, quando um espírito desse reencarna com todo o seu potencial, aí ele já vem com a missão de passar adiante os seus conhecimentos, de facilitar a vida, né, o progresso da humanidade. E isso é só para os grandiosos? Não, quanto mais a gente aprende, quando a gente reencarna, nós também temos que passar os nossos conhecimentos, certo? Porque senão a gente fica achando que isso é só para os espíritos muito evoluídos, e aí a gente fica com preguiça, né? Ah, não, isso é só para o espírito evoluído. Não. Estudar, conhecer e repassar o conhecimento, principalmente, é tarefa de todos nós. Eu estou tentando fazer meu para casa aqui, ó, ensinando Gênesis aqui e aprendendo. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência. Mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Então, pensa bem do que eu acabei de dizer, né? Se nós hoje já temos conhecimento, significa que nós conhecemos mais do que alguém que conhece pouco. Então, nossa obrigação é de ir repassar o conhecimento, certo? Todos os povos tiveram homens de gênio surgidos em diversas épocas para dar-lhes impulsos e tirar-lhes da inércia. Então, se eu vejo uma mente hoje na inércia, né? E aí não são só povos, pode ser um vizinho, pode ser alguém da minha casa. Eu tenho que tentar auxiliar com aquilo que eu já sei, né? Eu não preciso ser um gênio, eu posso ser um gênio, né, gente? Então é isso. Desde que se admite a solicitude de Deus para com suas criaturas, porque não há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativar o progresso em determinado sentido, né? Se eu fosse, por exemplo, da área de medicina, eu teria que dar o meu melhor pela humanidade. Se eu fosse da área de TI, também eu tinha que dar o meu melhor pela humanidade. Por quê? Porque se a gente deixar que só os grandes espíritos iluminados façam isso, o que será dos pequeninos? Né? Porque os pequeninos, muitas vezes, eles percebem as pessoas medianas como nós, né? Então, vamos lá. Porque você imagina uma pessoa que tem um grau de analfabetismo, assim, né? Tentando entender uma teoria atômica, né, gente? Fica difícil. Mas ela pode entender, por exemplo, uma fórmula de matemática, ela pode entender uma literatura, né, gente? A questão é como os gênios vão chegando até as pessoas, de acordo com a capacidade de cada um. Por que não admitir que os gênios recebam missões como o embaixador as recebe do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios. O que vêm eles fazer se não ensinar aos homens verdades que estes ignoram? E ainda ignorariam durante longos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente?
Imagina, se Moisés não tivesse vindo falar da existência de um Deus único, talvez até hoje a gente estaria cultuando deuses, né? Se Jesus não tivesse falado para a gente a importância do perdão, de mostrar a outra face, talvez até hoje a gente tivesse fazendo olho por olho, dente por dente, matando o boi do cara que matou meu boi e etc. Não é isso? Então ficamos por aqui, né, para falar da importância dos gênios. Mas vocês viram que eu não falei só de gênios, grandes gênios. A gente fala de inteligências medianas também, que todos os dias ajudam a humanidade a se transformar. E nós podemos ser essas inteligências medianas. Por isso que a gente está nesse processo de estudo. Obrigada, gente. Até amanhã.